E aí galera do nono ano, tudo bem com vocês? Bom dia para quem está assistindo esse vídeo logo agora de manhã, tá? Vamos começar a aula, a gente vai estar falando sobre equilíbrio. Bom, o conceito de equilíbrio postural é definido pela manutenção da posição de equilíbrio, tá? Tanto ele estático quanto mecânico do corpo. Este que, por sua vez, ele fica na dependência de um minucioso controle realizado pelo sistema nervoso central, que é o SNC, tá? Abreviado, sobre os músculos e as suas articulações. De tal maneira que o corpo seja capaz de sustentar certas posições estáticas sem ser vencido pela força gravitacional ou ainda deslocando-se através de movimentos harmoniosos resistindo a forças contrárias. Exemplo, né? A gente tem aí alguns esportes que utilizam muito o equilíbrio, que é o caso do slackline. A gente já até uma oportunidade já viu o slackline na escola. A gente tem a ginástica artística, que é sobre o cavalo. Os atletas eles necessitam de equilíbrio. A própria ginástica, no geral, ela tem a questão do equilíbrio dela integrada ao esporte, né? Porque eles precisam se equilibrar, principalmente no final de cada apresentação, para que possa ganhar uma pontuação máxima. Fora isso, outras atividades, como o salto para fazer o, o arremesso no basquete, o salto para você fazer o ataque no voleibol, porque quando você sai, você faz o ataque, quando você volta para a quadra, você tem que se permanecer na tua quadra, você não pode invadir a quadra do adversário, né? Então a gente tem essas questões aí, tá? O controle ele é inconsciente, tá? Porém constante e dinâmico, com a execução de quando o corpo se encontra em repouso deitado, pois para mantê-lo em determinada posição é necessário que haja tensão muscular, sendo que à medida que os movimentos são realizados ocorre a adequação dessa tensão. Ou seja, quando você tá deitado, você tem uma forma inconsciente de postura, né? Você quando está dormindo, por exemplo, você não prevê a forma que você vai ficar ali o tempo todo. Você percebe que você dorme numa posição e acorda em outra. Então, quando você está dormindo, por exemplo, você não tem consciência dos seus movimentos. Diferente de quando você precisa se equilibrar, que você precisa ativar o seu sistema nervoso central para ele ter uma combinação com seus músculos e você conseguir, através disso, poder fazer os movimentos que são necessários para você se permanecer em equilíbrio, né? Então, depende muito do nosso sistema nervoso central. Bom, para que o sistema nervoso possa realizar os devidos ajustes constantemente, é imprescindível que o mesmo receba informação precisa e ininterruptamente a respeito de cada uma das partes do corpo. Essa informação deriva-se de diferentes fontes. Em contrapartida, os receptores sensitivos presentes na pele e articulações encaminham informações ao encéfalo sobre a situação do corpo no espaço e sobre a posição relativa de cada parte do corpo. Ou seja, é basicamente como a relação tempo-distância, né? A gente às vezes tenta pensar como se fosse aquilo ali, mas a gente age quase que impulsivamente, né? Então a gente não tem muito um controle total sobre os nossos movimentos. Muitas das vezes é um movimento involuntário, né? Você determinados movimentos do equilíbrio é questão involuntária. Você não tem condição de controlar tantas musculaturas assim voluntariamente, querendo controlar. Ou seja, eu vou ficar pensando que a minha musculatura tal vai ter que se contrair nesse momento
e a minha musculatura tal vai ter que se relaxar nesse momento. Então, muitas das vezes, o movimento que nós fazemos, não só para a questão de equilíbrio, né? Muitos outros movimentos no nosso corpo humano, a gente age de forma involuntária. A gente não tem como controlar todos os músculos quando realmente são necessários. Muitas das vezes, os músculos eles fazem os movimentos de forma involuntária, tá? Já a visão é responsável por proporcionar a imagem global da situação do corpo em relação ao espaço que o envolve. Por fim, há também um aparelho vestibular localizado no ouvido interno que fornece informações sobre os movimentos da cabeça. Então, percebe que existe um movimento, né, de várias partes do nosso corpo, do teu corpo, para se manter em equilíbrio do teu corpo. Então, você percebe muito constante nessa questão do equilíbrio na questão das crianças. Quando as crianças elas estão começando a andar, elas têm aquele certo desequilíbrio e conforme o tempo vai passando, esse equilíbrio aí vai melhorando e ela vai conseguindo andar numa boa, daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco ela está começando a pular e aí você vai vendo essa evolução bem mais nítida, né? Bem mais de forma fácil, de forma mais prática. Então é basicamente isso. O equilíbrio ele começa de uma forma e aí você vai melhorando isso conforme o tempo e a gente vê isso muito nas crianças. A informação recebida por todas as partes do corpo chega ao encéfalo de forma constante, especialmente aos centros nervosos situados no tronco cerebral e no cerebelo, locais onde ocorre a análise automática das mesmas para que, por conseguinte, sejam enviadas aos músculos de ordem adequada. Então a gente percebe, pessoal, que existe todo um caminho para que nós possamos conseguir se equilibrar. Então não é algo simples, é simples porque nós já estamos adaptados a isso, né? A gente está pelo menos adaptado a andar, porque é uma forma de se equilibrar, vamos dizer assim, mais simples. Mas se você parar para pensar em pessoas que praticam, por exemplo, o próprio slackline, o highline, são pessoas que têm um nível, que têm um nível mesmo, né, de equilíbrio surreal, além do normal. Então você percebe que olhando dessa forma, olhando desse aspecto, não é algo tão simples, né? Parar e se equilibrar somente, tá? Bom, o equilíbrio ele é a capacidade motora, né, conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Ficar em cima de um pé só, ficar em cima de uma escada, por exemplo. Então a gente vê aí na imagem, o pontinho vermelho seria o centro de gravidade de acordo com o movimento que a pessoa estava fazendo. A linha é a linha da gravidade, tá? E a base, em azul, seria a base de suporte, vamos dizer assim. Então, você percebe que em todas as imagens o centro de gravidade ele é igual. Ele fica sempre ali na linha do umbigo, na linha da cintura. E por que muitas das vezes é difícil o equilíbrio? Porque o equilíbrio ele pode ter tanto numa base fixa, quanto numa base móvel, vamos dizer assim. Por exemplo, você andar em cima da linha do trem seria uma base fixa. Se andar sobre o meio-fio seria uma base fixa. Você andar sobre um colchão seria uma base móvel. Então isso aí interfere muito no teu equilíbrio. Entendeu? Bom, a gente tem uma foto aí clássica, né?
do Michael Jackson, quando ele quebra a relação entre a base de suporte e centro de gravidade. Todo mundo, quando ele fez, ficou impressionado com essa ideia de equilíbrio dele, né? Porque ele se impulsiona muito o corpo para frente e aí as pessoas tentavam fazer isso e caíam. Como que é possível uma pessoa fazer isso, né? Então, ele conseguia quebrar essa base aí, né? Essa relação aí entre a gravidade e conseguia fazer essas apresentações aí durante o show dele. E aí, o que você acha disso aí? Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Será que tem algum truque? Será que isso é montagem? Bom, vamos ver. E aí tá um grande segredo, né? A inclinação com a coluna reta. Bom, a gente normalmente consegue fazer isso com 20 graus, né, de inclinação, sem que o nosso corpo automaticamente caia, né? E ele fazia com 45. E aí olha o segredo aí por trás dessa ilusão aí. O sapato dele é um sapato preparado e ele tinha uma cavidade no salto. E aí no chão existia alguns cravos, né? Na base, preso. E aí o que ele fazia? Ele prendia o calço, o salto do sapato dele nesse cravinho e aí ele ficava fixo, né? E aí ele conseguia, entre aspas, né, quebrar essa relação entre a gravidade aí, entre a base, para poder conseguir fazer essa inclinação de 45 graus. Ok, pessoal? Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre o equilíbrio, né? A gente falou um pouquinho. E aí a gente encerra por hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana.